Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, consoante me estejam a ouvir. Eh, Estamos aqui a oficina, para a oficina 2, para a oficina da banca, e já tínhamos visto a oficina 1, a oficina de carneiro, tem a ver com o corpo, aqui estamos com a questão da banca, e trago-vos aqui uma reflexão, mais uma vez uma leitura astrológica de três datas que eu trago aqui: 24 de março de 1896, 24 de março de 2024, o dia de hoje, 24 de março de 2090. E porque estas três datas, já em situações anteriores, tinha aqui analisado vários mapas e hoje resolvi fazer aqui algo diferente, ou seja, trazer épocas diferentes, trazer aqui o século XIX, já a antecâmara do século XXII e o século XXI, não é? Portanto, trazer aqui, isto era a antecâmara do século XX, não é? Final do século XIX, início do século XX, trago ao dia de hoje, estamos também no início, podemos dizer, do século, já não é bem o início, estamos em 2024, mas enfim, estamos aqui já a entrar a meio do segundo quartel. E portanto já vão 2 décadas, já vamos na terceira década, mas de qualquer das formas não deixa de ser interessante ter esta reflexão, este ponto de reflexão, de como é que foi há, há 128 anos atrás, como é que se perspectiva daqui a 86 anos. É interessante às vezes fazermos estas abordagens para se calhar encontrar semelhanças e diferenças. Aqui a perspectiva é muito a perspectiva da banca, dos valores. É preciso entender que quem cultiva estas áreas, isto dá tanto para quem é nativo, e quando eu falo de nativo é quem nasceu no mês de maio, porque aqui estamos ligados obviamente a touro e à energia da casa 2, da oficina 2, da banca. Mas é interessante também pensar que quem tenha Vênus, quem tenha o ascendente, quem tenha a Lua, é muito importante, não é? Enquanto marco de personalidade, sobretudo estes planetas, os chamados pessoais, quando temos esta energia e quando a trabalhamos e quando a queremos trabalhar, porque aqui estamos muito numa astrologia operativa, aquilo que queremos fazer com as coisas, é interessante pegar nesta área, digamos assim, nesta nossa virtualidade, porque todos temos as 12 oficinas, todos temos as 12 energias, todos podemos trabalhá-las, mas quem tem vocação para esta oficina, para a banca, para os recursos, é também de valores, é também de princípios. E de facto, se nós olharmos para o mapa de 1896, 24 de março, vemos que continuávamos a ter aqui, de um ponto de vista das tensões, uma tensão muito grande. Reparem, isto é quase, eu diria que eu não digo assustador, eu digo extraordinário. 24 de março de 1896, e nós temos aqui estes planetas, exatamente como agora na casa 7. Plutão, aliás, com uma diferença, temos Urano, mas continuamos a ter Plutão casa 7. E é absolutamente impressionante como é que temos Plutão na casa 7 e exatamente numa transição, aqui já vai em Gêmeos, aqui está Touro, mas aqui está em Gêmeos, mas nós estamos na passagem de Touro para Gêmeos. Nós mais para o meio do ano, meio fim do ano, já vamos estar também em Gêmeos, com o Plutão em Gêmeos. E nós sabemos que, por isso é que eu trago depois, 90 anos depois, porque é normalmente 90 a 100 anos, nós temos aqui 7 para 10, o tempo da passagem ali do Plutão. E de facto é interessante olharmos para estas colocações e perceber como é que há similitudes, ou seja, como é que realmente nós temos aqui passagens que depois voltam, não da mesma forma, nada é igual, mas ao mesmo tempo as tensões estão lá. O tipo de trabalhos que nos são propostos em determinadas épocas são similares. É evidente que há uma diferença capital, não é? Temos aqui Gêmeos, temos aqui Neptuno em Gêmeos. E se virmos agora, Neptuno está aqui embaixo, casa 3 em Peixe. Gêmeos, Peixe. Mas não deixam de ser signos mutáveis e não deixa de ser interessante continuarmos a ter uma tensão ar, água. E é muito interessante porque nós se virmos aqui a quantidade de planetas que estão em água e em ar, depois temos aqui também fogo, o ascendente e o sol, porque estamos a entrar em carneiro. E, portanto, necessariamente na oficina 1 do corpo. Mas se percebermos, de facto, continuamos.
digamos assim, 120 anos, 120 anos depois, não é? 120 e tal anos depois, 128 para ser mais preciso, hum, continuamos a ter exatamente as mesmas tensões. E isto é impressionante. Como é que, no tempo da Belle Époque, naquele tempo, não é, de valores e princípios, enfim, que tínhamos os cavalheiros e as damas e toda aquela forma quase mimetista de comunicar, de estar, em que estávamos ali naquela fase final. Reparem-se, nesta altura, os grandes romances que ainda dominavam era a época vitoriana, não é? A época vitoriana, Charlotte Brontë, Emily Brontë, ainda eram as, as novelas da época, até porque naquela altura duravam muito tempo, mesmo sendo o início do século XIX, é que estávamos no final do século XIX, mas tudo isso era vivido. Aqui ainda vivíamos em monarquia, não é? Ainda nem sequer estávamos em república. Quer dizer, tudo isto mostra realmente um tempo muito específico, muito especial em termos de valores. O dinheiro era completamente material, não é? Nem sequer era concebido de outra forma. Aliás, se nós olharmos aqui para a nossa casa 2 Capricórnio, não é? A visão capricorniana. Tínhamos Aquário a entrar na casa 3, Sagitário a abrir a casa 1, não é? Portanto aqui uma energia de fogo, mas um fogo temperado, um fogo da temperança, digamos assim. A Lua em Caranguejo, juntamente com o regente de Sagitário, a expansão, portanto, mas na casa 8 das relações íntimas, digamos assim. E tínhamos aqui essencialmente esta dupla Plutão, mas que, lá está, em Gêmeos, não é? Interessante porque neste momento temos mais ou menos as mesmas colocações, em termos de oposições, no fundo é aquilo que eu quero dizer, não é? Temos aqui esta oposição muito grande, neste Mercúrio e Vênus em Peixes, o que significa que a forma de comunicar, a forma de estar, tem muito a ver com esses valores. Mas se olharmos essencialmente para o mundo do trabalho, aqui para a casa 7, ela era muito dominada por uma visão pragmática, direta, onde a identidade e a comunicação eram essenciais, não é? Por oposição, depois, à forma como efetivamente interiormente era vivida. E, portanto, havia aqui uma tensão muito entre aquilo que era o que se aparentava e aquilo que era. E é essa tensão que está aqui, não é? Essa quadratura que está aqui clara. Ao mesmo tempo, encontrávamos também aqui a casa 2 muito dominada por Marte. Ou seja, era muito valores de Marte, ou seja, os próprios recursos, a materialidade era muito baseada na guerra, porque esses são valores que estão ali associados, é não só o culto do corpo, da individualidade, do lustro, da projeção dessa imagem, mas essencialmente a forma como se identificava a próprio valor da banca, não é? A própria forma como o dinheiro era visto, ou seja, não havia desmaterialização, não estava aí, não é? E depois ao mesmo tempo, porque temos que perceber que temos aqui também, embora esteja cá Capricórnio, grandemente Aquário. Portanto, as energias que têm a ver com aquilo que é o poder instituído do Parlamento, Capricórnio, e aquilo que tem que ver com aquilo que são, digamos, os movimentos sindicais, o sindicalismo, etc., que é Aquário, encontravam-se muito ali, numa casa 2, numa casa ao nível de valores, isso era algo importante. E que se calhar agora encontramos em posições totalmente diferentes, não é? Encontramos outro tipo de valores e encontramos a sociedade, se calhar, de uma forma totalmente diferente. Ao mesmo tempo, tínhamos aqui grandes solidariedades de água, não é? Encontrávamos aqui Escorpião, eh, portanto, Caranguejo e Peixe, aqui com grande parte dos planetas. E tínhamos, curiosamente, Urano em Escorpião, portanto, uma transformação muito grande da parte até inclusivamente sexual, da sexualidade, da intimidade, porque a casa 11 e 12 estavam dominadas por essa energia. Ao mesmo tempo, aquilo que era a imagem pública, digamos, a política, pela diplomacia, tínhamos balança. E os estudos que está aqui intersetado na casa 9, a Virgem, não é? Ou seja, o trabalho era algo muito importante nas academias e há alguma exposição, Leão. E realmente é interessante perceber como é que hoje, e agora vindo para 24 de março de 2000, em termos de valores, não é? Dos valores da sociedade, como é que tudo isto está a acontecer aqui nas casas superiores, não é? Porque nós temos Leão nesta casa, continuamos a ter Virgem,
Balança e Escorpião. E é interessante como é que, passado tanto tempo, encontramos exatamente praticamente o mesmo nível de tensões. Grande diferença é que todas aquelas expectações que estavam aqui na casa 7 encontram-se na casa 6. E há um aspecto muito importante. Temos aqui Urano. Temos aqui Urano. E não, como encontrávamos no início. Porquê? Porque estávamos na era de peixe. É interessante porque Neptuno, regente de peixe, encontrava na casa 7. E agora, embora já esteja a descer para a casa 6, é Urano, que é regente, obviamente, de Aquário. Ou seja, esta mudança da era de peixe para Aquário encontra-se aqui clara. E é muito interessante ver isto. E depois, mais interessante, é este mapa que eu trouxe aqui, que é um mapa combinado de 1896 e de 2090, para vermos aqui como as oposições e as tensões se encontram aqui muito mais em evidência. E é interessante ver a quantidade de quadraturas, porque são duas épocas, não é? É olhar para o que é o reflexo daquilo que tínhamos em 1896 e aquilo que temos em 2090, para verificarmos como a grande oposição é precisamente entre a casa da expansão em Aquário, que é algo que foi trazido, digamos assim, com esta transformação toda da era de Aquário, em conflito com a Lua e com Vênus, precisamente em conjunto, na casa 10. Ou seja, o que é que mudou? Quais são as tensões entre estas duas épocas? Se quisermos assim trazer para aqui, é uma mudança radical de paradigmas. Ou seja, temos aqui, aliás, este mapa é um mapa de tremendo conflito. Se nós pensarmos na forma de estar e viver em 1896 e formos ver como é que será em 2090, nós vamos perceber, nós estamos a meio do processo, por isso é que é interessante estarmos aqui a meio do processo. E se virmos e sobrepusermos este mapa que temos aqui na nossa esquerda sobre este mapa que temos na direita, vamos perceber que é este espaço que está a meio, que se encontra aqui, e que depois já vamos estar no exato oposto. Porquê? Porque o movimento está a vir de além para aqui. Ou seja, se nós olharmos, o movimento está a vir daqui para aqui, ali, e lá em cima. Ou seja, está a dar a volta completa. E é essa transformação completa de realidades que nós temos, de facto, século XIX, século XX, século XXI, século XXII, ao caminho do século XXII. Esta transformação, este tempo que dá claramente aqui para ver duas eras, a era de peixes e a era de aquário, Belle Époque, plena era de peixes. Atualmente estamos a viver a era de aquário e teremos novamente uma era que é o final da era a era de Aquário e o início, digamos assim, de uma era Capricórnio. Ou seja, de uma institucionalização disto tudo. Independentemente disso, estamos a ver uma transformação tremenda de realidades que estão aqui expressas nos mapas. E isto a nível de valores, para nós que somos cultores dos valores, a desmaterialização do dinheiro, que está aqui claramente, não é? Quando temos Urano portanto, o pai dos deuses, portanto, neste caso, estamos a falar de Júpiter, não é? Júpiter que é regente de Sagitário. Júpiter e Urano, esta dupla que continua aqui a transformar e que vai chegar rapidamente aqui a Gêmeos, porque a evolução é sempre no sentido contrário aos ponteiros do relógio, e temos efetivamente aqui esta resistência de peixe, este Saturno associado a este Saturno que quer manter as tradições e o que está ligado precisamente a Neptuno, que estava aqui com Plutão, na altura isto era revolucionário, este modo de estar elitista, correto, que se vivia, e que tinha uma tensão muito grande com a expressividade de peixe que estava contida, quer na comunicação, e aqui tínhamos a colocação também da casa 4 em Carneiro, ou seja, uma energia de fogo que depois se opunha ali a Saturno e Urano, que estavam juntos, esta junção quase, acoplamento de Urano e Saturno, que travava o Urano, não é? O facto de ter aqui Saturno próximo e o próprio Marte aqui muito na casa 2 a dominar e em Aquário, ou seja, era aqui que estava o ponto de transformação, em choque, como é normal, com o regente de peixes, que é neste caso
que é neste caso não, que é sempre, portanto, Neptuno, e Neptuno e Marte aqui em solidariedade, curiosamente, mas ao mesmo tempo, porque temos aqui já um afastamento, não é? Já não está propriamente a 90 graus. Independentemente disso, uma tensão muito grande precisamente com este Vênus, que é o planeta dos valores, regendo precisamente esta casa, e também a comunicação que se encontrava em Peixe. Portanto, a comunicação, ou seja, este conflito água-ar. E é curioso porque também temos aqui um conflito água-ar, não é? Água-ar, água-ar. E é interessante ver isto. Passando agora para a realidade que vamos ter em 2090, notamos aqui grandes transformações, nomeadamente se pensarmos a nível daquilo que é a volta completa que já foi dada a todo o zodíaco, e encontramos, portanto, Urano novamente em Peixe. E é interessante como é que Urano volta novamente a Peixe depois de passar o zodíaco todo, e daí eu trazer aqui esta situação de Urano em Peixe. Porque é interessante ver como é que esta transformação foi feita ao longo do tempo, não é? Portanto, se nós pensarmos, ali temos Urano em Escorpião, aqui temos Urano, portanto, em Touro, e aqui vamos ter Urano em Peixe. Mas esta volta completa, faz-nos pensar efetivamente, a transformação que a sociedade e que os impactos têm, não é? Nessa mesma sociedade. Isso é perfeitamente visível aqui a nível deste mapa. Mas é interessante perceber como toda esta desmaterialização vai se refletir depois no futuro. Ou seja, tudo isto que nós estamos agora aqui a ser novidade, não é? E que se encontra aqui muito nesta tensão desta lua em, em Virgem, que está cheia de esperança relativamente a uma série de realidades, nomeadamente o mundo do trabalho, o mundo daquilo que é tentar acoplar, digamos, aquilo que é o transhumanismo, a transhumanidade com a realidade atual, mas que na verdade esse processo, essa transformação já não vai ser exatamente assim num futuro próximo. Mas porque vamos ter aqui grandes mudanças a nível de Mercúrio, que vai estar em Carneiro, vai estar aqui na casa 4 para a casa 5, o que significa que as emoções vão ser comunicadas, mas isso também significa que nós vamos ter aqui uma série de alterações que vão restringir muito a forma como estamos. Por exemplo, esta lua na casa 2 faz-nos refletir que se calhar grande parte dos valores vão estar em Capricórnio. Capricórnio é extremamente restritivo. Ao mesmo tempo, se olharmos para o planeta que o rege, que está em Gêmeos. Gêmeos é um planeta de comunicação. É um planeta em que tudo é comunicado. Isto não é algo favorável, não é? Termos aqui um Saturno em Gêmeos. Mas se viermos atrás, se olharmos para Plutão, que tem uma energia similar à de Saturno, porque são ambos planetas de contenção, acabamos por encontrar aqui uma época que tem traços similares àquilo que tínhamos na Belle Époque. Ou seja, há aqui transformações, há aqui mudanças. E se olharmos para Plutão, Plutão, entretanto, está em Carneiro. Portanto, temos esta evolução em que temos Plutão que estava em Peixe, Plutão passa para fazendo ali, passando ali por portanto, Aquário, e atravessa todas estas casas em transformação para chegar a Carneiro. E é interessante ver como é que a volta completa ao zodíaco traz-nos efetivamente aqui uma série de solidariedades um pouco inusitadas. Além disso, temos a casa 1 dominada pela expansividade. Ou seja, aquilo que é o corpo que era algo que na Belle Époque estava ali, digamos assim, algo que era controlado, de alguma forma trabalhado, não é? Em termos de imagem, é algo que agora, em 2090, é a base da maneira de ser e estar na vida e até da expansividade, da capacidade de tocar outros e de aceitar os outros. Portanto, uma mudança radical. Ou seja, aquilo a que vamos chegar, não é? Na era pós-aquariana, é efetivamente isto. Não é uma transformação completa, porque esta era pós-aquariana é a era ariana, não é? Uma nova era de Carneiro. Essa nova era de Carneiro, 2090, vai trazer realmente uma transformação completa, não é? Nós vamos ver aqui já uma realidade totalmente transformada. Vamos passar também por uma época de peixe, mas vamos chegar a uma época de Carneiro. E isto vai ser transformador.
é de facto impressionante aquilo que vamos viver nos próximos anos e até onde é que a sociedade nos vai levar. Era um pouco esta reflexão que eu vos queria trazer, foi um bocadinho aqui uma conversa não tão agarrada ao que é que vai acontecer hoje ou amanhã, mas era uma reflexão que acho que era interessante fazer e tem a ver também aqui com o aniversário de uma associação lá já que eu pertenço, uma atividade, e era importante fazer esta reflexão, ok? Vemo-nos da próxima vez, até lá, despeço-me, espero que tenham gostado.